igreja? Amém? Amém. Amém. Amados, eu aprendi a aproveitar e apreciar oportunidades. Não era para mim estar pregando aqui nesta noite, mas aprove a Deus estar aqui cobrindo o Alexandre. Ele me avisou com antecedência, o serviço dele está puxado e ele não conseguiu chegar até aqui. Mas Deus colocou em meu coração uma palavra para a igreja. Eu venho trabalhando um texto que eu já preguei sobre ele, e esse texto tem falado enormemente a minha vida, que é o texto de Mateus 9, versículo 35. Já preguei 2 vezes, mas acho que eu vou pregar mais umas 10 vezes em algo semelhante, porque a palavra do Senhor se renova. E aqui nesse texto, ele me levou a outro texto, mas eu preciso citar Mateus 9, 35. 2 coisas. O 35, a parte C, falava aquilo que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Ele percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e, preste atenção, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Algo que também falou ao meu coração e trouxe uma mensagem para ele foi a questão do 36. Ele, vendo a multidão, se compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas, diz o texto. E compadecer-se é como se ter empatia. O que é empatia? Empatia é você começar a sentir ou a se colocar no lugar de outra pessoa. E não é algo fácil, porque como pastor, se eu assimilar tudo aquilo que vem para a minha vida, isso às vezes, aquilo que a Cristina falou, me torna um tanto quanto vulnerável, porque você começa a sentir a dor do povo. Aqui Jesus se compadeceu. E a hora que você vê uma enfermidade, eu tenho visto uma enfermidade, a qual o profeta Isaías, no capítulo 1, cita, que é uma enfermidade que tem se alastrado como uma epidemia e pegado praticamente todo o povo. Eu queria também estar lendo essa passagem de Isaías para nós estarmos começando essa palavra. Isaías 1, versículos 5 e 6. Isaías 1, 5 e 6 diz o seguinte: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? É uma pergunta. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A hora que eu li esse texto, começou a vir à minha mente e eu assimilei algumas
E o texto aqui, ele mostra algo parecido. Pessoas doentes, da cabeça aos pés, com chagas inflamadas. Mas quem que está doente? Aí nós voltamos para o versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Queridos, olha só, o profeta ele estava falando de uma nação inteira. Ele não excluiu ninguém. E ele estava falando de uma nação que ela estava com uma doença que não havia nada nesse mundo que poderia curar. E quando eu assisti filmes que falam sobre isso, as pessoas elas continuam andando, mas não estão mais vivas, não são mais donas de si mesmas. Essas pessoas só continuam a andar após adquirir essa doença incurável para infectar outras pessoas, para repassar aquela doença, aquele pecado que a infectou. Ela tem a função, o prazer de repassar isso. Notem bem, nós não recebemos muito mais convites, nós não recebemos muito mais coisas que nos atraem ao pecado. A pessoa, ela adquire o pecado de ir em casa noturna, de estar dançando, ou estar se prostituindo, ou estar bebendo. Ela não quer ficar sozinha. Ela quer arrastar todos que estão ao seu redor para onde elas estão. Ela quer infectar todo mundo. E aqui eu vejo que são pessoas que, de certa forma, voltaram para trás. E o versículo 4 diz que blasfemaram o Santo de Israel. O que é blasfêmia? Blasfêmia é aquela pessoa que se levanta ou se opõe a tudo que se chama Deus, ou todo objeto de culto a Deus. Ela simplesmente, ela tira a glória de Deus e coloca sobre si próprio, sobre coisas, mas não vê graça, não quer saber nada de Deus. Mas você pode falar, da onde veio isso? Da onde saiu essa doença? O salmista tem uma ideia. E eu quero trabalhar com vocês sobre a Bíblia e sobre esse assunto, sobre essa doença que o mundo não cura. Mas o profeta Isaías citou aqui que uma nação toda tinha, mas há uma esperança que nós vamos acabar chegando a ela. Primeiro, Salmo 51, 5 fala, isso quem está falando é Davi: eis que em iniquidade, eu quero dizer, em pecado eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Muitos, nós já nascemos com este vírus, dessa doença. É algo que muitas vezes já está em nós hereditariamente. É algo que nenhum médico pode nos ajudar. Diz o profeta Jeremias, no capítulo 8, 22. A palavra diz: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias 46, 11 fala sobre esse mesmo texto e diz: sobe a Gileade e toma bálsamo, ó filha do Egito. Debalde multiplica remédios, pois já não há cura para ti. Nós vemos aqui que aquilo que a humanidade pode fazer, psiquiatras, muitas pessoas vão para a ioga, muitas pessoas elas fazem tratamento disso, daquilo, usam calmantes, mas isso não cura o pecado. Só que o mesmo profeta Isaías, no final do seu livro 53, ele fala de um médico que nunca falha, de um médico que ele veio para curar toda a humanidade. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, moídos pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. João 11,4 diz que Jesus é onisciente, ele conhece e pode curar toda e qualquer doença. João 11,4 diz o seguinte: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o seu Filho, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E o 11, João 11 diz: assim falou e depois lhes disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Até mesmo a doença que leva à morte, este médico dos médicos, ele pode responder. E ele está aqui nesta noite, amados. Basta nós orarmos, basta nós confiarmos, basta nós tocarmos nele, como aquela mulher chegou por trás e tocou. E qual é o método? Qual é o método? Nós começamos falando de empatia. E no Isaías 53, 4, ele diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele teve empatia. Ele pegou aquilo que era para mim, aquilo que era para você, e colocou. Ele fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Diz Gálatas 3:13. Olha só, este versículo é importante, grave. E se tiver na sua Bíblia, grave. Pode ser que você precise uma hora rever. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for
pendurado no madeiro. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado pela minha vida e pela sua vida. E é um tratamento que ele faz a todos, sem exceção. Não há exceção para Deus. Às vezes você fala, mas aquele marginal lá na cadeia não merece. Mas Deus faz por ele também, da mesma forma. Através das suas pisaduras, através do seu caminho, através dele, nós somos sarados. E o que esse médico exige dos doentes? Quer dizer, exige de mim, exige de você. Atos 16:31 diz: e eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu, só você não, você e sua casa. Nós precisamos, é uma exigência desse médico, crer. Precisamos reconhecer que nós temos pecado. Jeremias 3,13 diz o seguinte: somente reconhece a tua iniquidade, que transgredistes contra o Senhor teu Deus. Entendestes os caminhos, estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvido à voz, diz o Senhor. O que o Senhor quer é que nós reconheçamos que o caminho que nós temos tomado, muitas vezes, não é o caminho que Deus queria para nós. E nós estamos sofrendo por isso. Olha, Deus, ele fez um pacto com o povo de Israel quando o povo de Israel saiu do Egito. Que pacto foi esse? Isso aconteceu antes de Isaías. Nós vemos em Êxodo 15:26 este pacto. E esse pacto serve para nós no dia de hoje. E o que a palavra de Deus fala? Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares de todo os teus estatutos. Olha só, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito. Por quê? Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rapá é o Deus que cura. Queridos, algo que o mundo precisa, ele já tem muito infectadores, já tem muitas pessoas que estão exalando essa doença, pecado, para toda parte. Então o que Jesus precisa? Nós voltamos lá no Mateus 9:38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus, ele tem nos convocado, a mim e a você que está aí no banco, para ser um agente não de semear a doença, mas um agente curador, um agente que traga saúde para o povo, um agente
alguém que possa chegar para essas pessoas e acordá-los deste sonambulismo, acordá-los desta coisa que tem feito essas pessoas vagarem, como diz aqui o Mateus 9,36, como pessoas que estavam aflitas, exaustas, ovelhas que não têm pastor, ovelhas que ninguém olha por elas mais, pessoas que estão por aí exalando morte. E a palavra de Deus, ela fala que se nós somos curados pelas pisaduras de Cristo, e se nós sabemos o caminho, e como atalaia, nós vemos uma pessoa caminhando para o inferno, e nós, se fizermos de desentendidos e deixarmos que esta vida ela se perca, isso vai ser cobrado de nós. Estamos em nosso mundinho se preocupando conosco mesmo o tempo todo, com as nossas dores, com os nossos problemas, que muitas vezes nem são tão graves assim. E tendo a bênção do Senhor, porque o Senhor falou que nós faríamos obras maiores que Ele. Você ter um antídoto na mão e ver alguém morrer do seu lado e não dar para esta pessoa aquilo que Deus colocou no seu coração, você é conivente, você é cúmplice da morte desta pessoa. Amados, a palavra de Deus em Tiago 5, 14, 15 diz, Tiago 5, 14, 15 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Que poder está na mão de um filho de Deus? Temos um poder excepcional, inigualável. E Jesus nos mostra como tomar posse da cura divina. Mateus, um pouquinho antes, 5 diz: pedi e dá-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Amados, nós temos estado aqui hoje de manhã, quarta-feira, temos uma oração de manhã aqui, e é algo que eu não troco por nada. E hoje, mesmo se ninguém vir, e mesmo se estiver chovendo, geando, dando vendaval, eu aprendi a estar aos pés do Senhor. E quando você tem convicção de algo no seu coração, quando
pessoas que dizem estar vivas, mas estão mortas, você começa a brilhar um novo estilo de vida. Tudo aquilo que talvez você sonhou no seu mais brilhante sonho, vai parecer fichinha diante de Deus. Porque algo que Deus garante e é fiel, Ele é fiel à sua palavra. E nesta